Você falou que o Trump acusou o golpe, né, com os sinais que ele está emitindo, principalmente com essa questão da guerra de tarifas, que já era esperado, né? Ele fez isso quando ele governou da última vez e agora parece que ele voltou com essa mesma política, né? Mas o que você considera que você olha para a economia americana ou para outros setores do país, dos Estados Unidos, e que você considera que são sinais de decadência? Onde que você encontra esses sinais de decadência nos Estados Unidos e onde que você acha que a China, apesar de acreditar nesse modelo multipolar, onde que a China tem se destacado, porque de certa forma também é um jogo econômico, né? Hoje a gente vê a China avançando ali na região da África, né? Com uma importância ali. Então, o que você entende como sinais de decadência dos Estados Unidos e onde que a China tem superado os Estados Unidos nesse aspecto geopolítico? Na verdade, o sinal de decadência, e inclusive eu acho que nesse vídeo eu falo, o problema dos Estados Unidos é interno. Tá? O problema dos Estados Unidos é a desigualdade econômica dentro dos Estados Unidos. Na posse do Donald Trump, aqueles três que estavam atrás dele, vocês sabem, o Zuckerberg, o Jeff Bezos e o Elon Musk, aqueles três caras têm a mesma riqueza do que a metade inferior da população americana. 170 milhões de americanos, aqueles três caras têm a mesma riqueza. Então o problema dos Estados Unidos é a desigualdade econômica. Esse processo começou lá na década de 80, que eu costumo brincar que é um ponto-chave ali, que a economia americana começou a entrar em decadência e a economia chinesa começou a entrar em ascensão. Isso não é coincidência. Os Estados Unidos começou a se desindustrializar naquele momento, porque em busca de retornos maiores, eles foram explorar a mão de obra barata na China. Então, os Estados Unidos começou a se desindustrializar. Se você vê os problemas políticos, a guerra política entre democrata e republicano, a grande massa de eleitores que pende para lá e para cá são os trabalhadores da indústria. O agronegócio deles, que é perto do agronegócio brasileiro, é atrasadíssimo em termos de tecnologia, que eles não investiram nisso. E o setor de bens e serviços, que tem o salário estagnado há 40 anos, que o salário de bens e serviços não sobe. Então isso é um problema essencialmente da desigualdade econômica dentro da economia americana. Por que o salário de bens e serviços na Suíça ele cresce? Obviamente, uma comparação meio infantil, só para a gente entender a lógica, né? Um garçom na Suíça ganha $5.000. Por quê? Porque, primeiro, quando eu falo uma comparação infantil, é um país muito infinitamente menor, tem muito... Quando a gente costuma usar exemplo de Noruega, Dinamarca, é meio tosco a gente usar, porque a economia é muito pequena, é muito mais fácil se administrar e ter um plano de desenvolvimento nacional. Mas só para você ter uma ideia, um garçom na Suíça ganha $5.000 porque lá existe uma igualdade maior econômica em que as pessoas que têm condições econômicas muito maiores, em grande maioria da população, vão no restaurante e para ter um garçom lá, o cara precisa ganhar aquilo, senão ninguém vai querer ser garçom. Peguei esse exemplo só para você olhar nos Estados Unidos. Quando você olha um grande nível de desigualdade, em que metade da população tem a mesma riqueza que 3 pessoas, e por que o setor de bens e serviços estagnou o salário há muito tempo, inclusive está em decadência? Porque o setor de bens e serviços precisa de escala, precisa de gente consumindo bens e serviços, precisa de gente indo no restaurante. Então o Elon Musk, ele não almoça 2 vezes, o Jeff Bezos não almoça 2 vezes. Se você distribuir essa riqueza dele para outra metade inferior da população, são milhões e milhões de pessoas que você está injetando na economia para consumir bens e serviços. Isso naturalmente vai levar o salário no setor de bens e serviços. Então, quando você concentra muito em economia, esse dinheiro que está concentrado não volta para a economia. O que gira a economia é você melhorar a renda da maior parte da população. Então, a desigualdade econômica dentro dos Estados Unidos é o problema dos Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos é esse. Se você tiver uma maior igualdade econômica dentro dos Estados Unidos, você vai necessariamente ter que desenvolver novamente a sua indústria. Você vai ter que necessariamente, os salários no setor de bens e serviços necessariamente vão subir e a sua agroindústria vai ter que evoluir, que são os grandes problemas da economia americana hoje. Entendeu? Mas o imperialismo, e principalmente nessa era do Trump, que você perguntou, você precisa arrumar um problema externo porque você não tem como, ou ideologicamente você não quer resolver o seu problema interno. Né? Se ele quisesse... Os sinais que o Trump dá são sinais de que ele não quer resolver esse problema. Senão, na posse dele, não estaria os 3 caras mais ricos lá atrás dele, batendo palma. Quando o Trump falou que tinha um plano de ir para Marte, o Elon Musk ficou, não sei se você pegar o vídeo, você vai ver, ficou atrás dele batendo palma igual uma criança. Eu ia até comentar que talvez esse lance que você falou, pô, pra que ter
ter armamento para explodir a Terra 5 vezes, né? Que talvez o pessoal já está olhando para outros planetas, né? Então talvez possa usar mais isso. Mas quem vai para Marte? Mas onde que esse processo de desigualdade pode desembocar, né? Onde que isso vai dar de você ter esse processo que você está comentando a respeito desse crescimento de desigualdade? Creio que você tem uma visão diferente sobre a China, né? Como que isso se dá, a dinâmica dentro da China, que eu acredito que você vê diferente. Agora, no que isso impacta efetivamente o sinal de declínio dos Estados Unidos dessa desigualdade? Você vê um processo de descontentamento muito grande dentro do país e isso enfraquece a nação? Onde que isso são sinais de decadência? A própria eleição e a própria, digamos assim, a própria visão de mundo que o Trump tem, e boa parte do Partido Republicano tem, é tentar manter a sua capacidade imperialista e colonialista de extrair riqueza do resto do mundo para suprir exatamente a necessidade da economia americana. Todas as grandes potências imperialistas, voltando um passo atrás, que era o Império Britânico, inclusive na história do Brasil aqui, se der tempo eu falo um pouquinho, eles precisavam colonizar outros territórios no mundo porque já tinha extraído tudo que tinha no território britânico, né? Então ele tinha que explorar colônias na África. Inclusive, voltando, por que chamava para inglês ver, né? Por que a gente tem essa expressão aqui? Isso é para inglês ver. Não sei se vocês sabem, isso é para a época da escravidão, né? O Império Britânico, ele precisava de novos mercados consumidores. E no Brasil, eles viam que o mercado consumidor ia ser interessante para eles se acabasse a escravidão no Brasil. Se o escravo não consome, não ganha, é escravo. Então o Império Britânico começou a pressionar o Brasil para acabar com a escravidão, não porque eles achavam que tinha que acabar, não tinha um objetivo moral nisso. O objetivo deles era econômico, eles queriam criar um mercado consumidor no Brasil. Então tinha que acabar com a escravidão. E eles foram pressionar o Brasil. Tanto que o Brasil acabou lá teve uma lei proibindo o tráfico de escravos da África para cá, que não vingou. Depois o Brasil começou a fazer tudo por baixo dos panos, eles fizeram essa lei para os ingleses. Só que passou mais 15 anos para isso aí se tornar realidade. Porque eles não faziam o tráfico pelo mar, nos portos conhecidos, traziam mais pelo sul, depois trazia por terra, por água, e enganavam os ingleses. Eles fizeram a lei por pressão do Império Britânico, porque os ingleses queriam desenvolver o mercado consumidor no Brasil. E isso só vingou 15 anos depois. Por isso que existe essa expressão. Foi uma lei para inglês ver, né? Só para tentar enganar. E depois, obviamente, o Império Britânico continuou pressionando e isso acabou acontecendo. Então, só voltando esse passo atrás. Por que o Império Britânico precisava de colônias? Precisava de mercado. Precisava continuar crescendo sua economia, porque dentro das suas limitações territoriais nacionais já não existia como expandir. A desigualdade nos Estados Unidos é um problema porque eles têm riqueza suficiente para distribuir entre a população. Só que o modelo e a ideologia que eles seguem não permite isso. A eleição do Trump, a posse da imagem do Trump é um sinal claro disso. Quem que está com o Trump no poder? São os bilionários, né? Então ele quer manter esse modelo de concentração de renda porque ele atende a determinados interesses. Porque os Estados Unidos têm riqueza suficiente para distribuir entre a sua população. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, quase 5 vezes mais habitantes que os Estados Unidos. É uma potência econômica, digamos, se a gente for colocar igual, né? Em dólar até menor, e ela retirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Então ela conseguiu distribuir essa renda. Com a sua potência econômica, ela distribuiu essa renda. E ela extrai renda quando ela tem, historicamente, foi o maior superávit comercial da história. $1 trilhão de superávit comercial a China teve em 2024. Né? Então, são modelos econômicos diferentes. Né? Então, o que propicia a ascensão da China enquanto existe o declínio, talvez eu esteja dando, você continua me cutucando, porque às vezes eu dou uns saltos assim meio histórico, assim, de forma macro, que possa não ficar tão didático. Mas o declínio da economia americana vem da desigualdade que eles produzem dentro da própria economia. E a ascensão da economia chinesa vem da igualdade que eles promovem dentro da sua própria economia. Então, a China conseguiu tirar 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. Em 2020, acabou a extrema pobreza, né, dentro da China. Você imagina que são 800 milhões de pessoas
que não come na extrema pobreza, que era o problema da China. E os Estados Unidos não. Vocês devem conhecer eu costumo brincar, uma vez eu fui em Houston, fui até num lançamento de uma startup lá que a gente foi apresentar, a gente foi em Austin. Aí o meu sócio tinha amigos lá em Houston, falou, vamos para Houston, tá? Eu falei, vou aproveitar e visitar a NASA. Todo mundo vai em Houston, quer visitar a NASA. Vamos visitar a NASA, sobrou um tempinho, falou, vamos visitar o amigo. Aí você sai daquele circuito de luzes, né? Bonito e tal, e quando você começa a sair 3, 4 quadras para o lado de qualquer cidade, grande cidade americana, você vê muita pobreza. Eu fiquei impressionado, eu sinceramente não tinha visto na intensidade que eu vi quando eu fui em Houston. De pessoas morando na rua, jogar na rua, as casas mesmo abandonadas, as pessoas passando necessidade. Então, assim, o problema do americano, ele detém ainda um poder, que a gente chama um poder semiótico ainda em cima principalmente do mundo ocidental, né? De vender aquilo que eles querem que a gente compre. Mas se você analisar de forma desapaixonada, de uma forma um pouco mais criteriosa, você vê que eles têm um grande problema nos Estados Unidos. Você pegar um pobre nos Estados Unidos, e comparando com o Brasil, não é nem com a China, tá? Você pegar um cara na extrema pobreza nos Estados Unidos, ele sofre muito mais do que uma pessoa no Brasil. No Brasil, bem ou mal, você tem sistema público de saúde, né? Você tem uma série de programas assistenciais no Brasil que ainda minimizam. Não sei nem se eu posso chamar minimizar alguém que está na extrema pobreza. Mas se pegar uma pessoa que está na extrema pobreza nos Estados Unidos, ela... Tem até um filme que a menina acho que até ganhou o Oscar, aquela Homeless. É um filme documentário que mostra que o número de moradores de rua nos Estados Unidos está aumentando exponencialmente. Só que isso, digamos assim, fica um pouco escondido porque os Estados Unidos ainda tem um poder semiótico muito grande para vender o que eles querem para o resto do mundo. Para essa nossa visão. Não sei se eu conseguir explicar, Josué, o que você queria. Eu acho assim, se eu fosse resumir, a decadência dos Estados Unidos vem da desigualdade que eles estão aumentando dentro da economia americana e a ascensão da China vem do inverso. Vem da igualdade que eles estão promovendo dentro da economia chinesa. Eu acho que não tem resposta a isso, mas ainda fica em aberto como é que fica a equação no mundo desse jeito, né? Como é que esse declínio vai ser sentido no resto do mundo, né? Porque até, acho que o ponto que o Josu trouxe até faz bem sentido do quanto que é o impacto de fato na economia. Porque aí, trazendo um pouco pro que a gente fala aqui, né? Existe um grande problema ali por trás nos Estados Unidos que um dia vai vir à tona ou vai ser muito mais discutido, que é o lado fiscal dos Estados Unidos, que é muito do que você falou, a impressora do mundo ali, que ainda tem a sua capacidade de indiretamente influenciar o mundo todo. Se o Federal Reserve amanhã decidir que, com a inflação do jeito que está, vão ter que subir juros, isso afeta indiretamente ou até diretamente todos os bancos centrais do mundo. Mas aí é um problema muito mais do mercado, né? A questão do fiscal americano que continua crescendo e tudo mais. E aí, nesse momento, vai ter que ter um ajuste. A minha dúvida fica quando que toda essa desigualdade pode gerar aquele momento, tal qual numa crise econômica tem esse ajuste, quando que pode ter esse ajuste social, se a gente pode dizer assim. Você fala dentro da economia americana dentro toda essa desigualdade que está sendo causada, o que pode ser o estopim para agora não dá mais, tem que ter um ajuste. Como, sei lá, numa crise econômica, você tem que ter um super ajuste quando estoura uma bolha e tudo mais. O grande... Você pegar na imprensa americana, você vê que tem muitos especialistas, historiadores, assim, bastante preocupados com as ações, essas primeiras ações que o Trump está tomando e o que ele tem feito de anúncio, né? Tem muita gente falando que, inclusive, no limite pode chegar uma guerra civil nos Estados Unidos, né? O que ele está promovendo lá nos Estados Unidos. Mas tirando se eu imaginasse que todos fossem racionais, inclusive o Trump, né? Eles tivessem, digamos, uma visão racional de como realmente resolver o problema, eu imagino que se ele olhasse, por exemplo, da Grã-Bretanha, eu vou perder minha hegemonia, não vou ser um país pobre, vou continuar sendo um país rico, muito rico, inclusive. Tenho como resolver internamente os meus problemas econômicos,
que aí passa por aquilo que eu te falei. Eles precisam aprender a distribuir melhor a renda nos Estados Unidos, né? Isso, naturalmente, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, vai amenizar tensões sociais dentro dos Estados Unidos, quando você fizer isso, né? Mas Donald Trump não é uma pessoa racional, não imagino que ele pense dessa forma, né? Ele não tem isso no horizonte dele. No horizonte dele é continuar tentando atropelar todo mundo, com uma série de bravatas, inclusive os seus aliados. E no médio prazo, no curto médio prazo, vai gerar muita tensão no mundo. Eu acho que a gente vai ter muitos problemas econômicos para todos os países do mundo, né? Inclusive para a China. A China é discreta, porque ela não é interessante para a China entrar em guerra comercial com ninguém. Porque ela ainda está num processo de consolidar a sua economia, a força da sua economia. A China não tem interesse de entrar em guerra com ninguém. Tanto que no primeiro mandato do Trump, é ele que foi lá caçar briga com a China falou, não briga comigo, eu tenho força, mas você vê que a China está sempre tentando distensionar o processo. E os Estados Unidos sempre tentando tensionar o processo. Porque para a China não é interessante brigar com os Estados Unidos. Não é interessante para ninguém brigar com os Estados Unidos. Eles são a maior potência econômica do mundo. No limite, você sai sem uma perna, um braço quebrado, ninguém quer, né? Então, o que o Donald Trump está fazendo, se ninguém parar ele, quem tem condições de parar ele é o próprio povo americano, é o próprio processo político americano tem o poder de parar ele, ele vai criar uma fase, um período no curto e médio prazo de muita tensão no mundo. Eu não acredito de muita tensão militar, eu espero que não, né? Com essa ideia dele de tirar os palestinos de Gaza, talvez aí ele possa criar uma tensão militar, mas uma tensão econômica, sem dúvida nenhuma, ele vai criar. E é ruim para todo mundo, inclusive para eles, né? Então talvez seja aquele último suspiro do Império tentando se impor novamente, mas lá no bottom line, quando ele chegar na conclusão final, ele vai ver que ele não conseguiu dar um passo para frente. Ele, no final, vai ter dado mais um passo para trás. Então eu acho assim, infelizmente, né? Eu acho assim, a diferença talvez dos republicanos e democratas, que tem gente que fala que é direita e esquerda. Não é, gente. Aquilo que eu falei no início. O interesse imperialista americano, principalmente para o resto do mundo, é sempre o mesmo. É só a forma que eles tentam conduzir que é diferente. Talvez os democratas sejam até mais. Só que talvez eles tenham um pouco mais de diplomacia nisso. Não seja tão escancarado. Talvez seja até bom, né, que o Trump seja escancarado. Ele mostre para todo mundo realmente qual que é o interesse dos Estados Unidos. Então, eu acho assim, no final da história, o Francis Fukuyama falou que era o fim da história quando caiu o Bloco Soviético, né? Na verdade, não foi o fim da história, né? Foi o reinício, talvez, da história. Mas no final da história, o mundo vai se reequilibrar de novo. E eu acredito que será um mundo mais multipolar, né? Não acredito que a China tenha interesse em ser uma potência unipolar e impor sua vontade para o resto do mundo. No final da história, acho que é isso. Mas no caminho vai ficar um monte de mortos e feridos, né? Infelizmente. Eu acho que a gente não precisaria caminhar nesse sentido. Não tem um porquê a gente caminhar nesse sentido. Mas e dentro desse contexto que você está descrevendo, olhando mais para um horizonte futuro, né? Se você tem um declínio de uma potência, mesmo que o mundo se torne multipolar, as relações entre os países vão ter consequências, né? Se os Estados Unidos já não, dentro disso que você está descrevendo, já não vai conseguir agir como um império, igual ele age hoje, dentro dessa sua descrição, como que será a China dentro desse contexto? A China, ela aumentará o poder dela econômico, de transações e de venda, de exportações? É dessa forma que a China aumenta o poder dela no mundo? Você enxerga desse jeito? A influência da China no mundo, então, se daria através de um declínio da economia americana e a ascensão econômica da China nos outros países? É dessa forma que você acha que vai acontecer, o que a gente pode esperar para os próximos anos? O que a gente está vendo já é isso aí, que a gente chama de sul global, né? Os BRICS, a expansão dos BRICS, né? Que começou com a própria sigla, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles se expandiram, colocaram agora a maior economia da África, foi membro permanente dos BRICS, que é a Nigéria, né? Tem um PIB de $1 trilhão. Colocaram a Indonésia, que é a maior população do Sudeste Asiático, quase a população americana, muito próximo, né? 280 milhões de habitantes. Colocaram a Arábia Saudita, o Irã, aquilo que eu estou falando, sem impor nenhum tipo de agenda de valores, de culturais, nenhum. Só é uma cooperação econômica. Então a China ela já lidera metade do mundo economicamente. Quando você olha o bloco do BRICS hoje, é 57% da população do mundo. Então um mercado consumidor enorme, né? 37% da produção mundial. Não,
37% do PIB do mundo já está nesse novo configuração do BRICS, né? E 47% da produção industrial do mundo já é do BRICS. Então ela já lidera metade do mundo. A China já lidera metade do mundo. Quem lidera os BRICS é a China. Então a China já lidera metade do mundo. Por que esses países com culturas diferentes, com valores diferentes, estão topando fazer negócio com os BRICS, estão topando fazer parte desse bloco? Justamente pelas sinalizações, que aí o Brasil também é incluído nisso, que sempre mostrou para o mundo, e liderado pela China mostrou para o mundo, que olha, faça negócios comigo, eu sou um cara legal, faço negócios legais com vocês, não ganha-ganha, e não vou falar para você o que você tem que fazer dentro do seu país. Qual cultura você tem que seguir, qual religião você tem que ter, como que você tem que cortar gasto público, fazer reforma fiscal. A China nunca exigiu isso de ninguém. Então, e agora com esse negócio dos Estados Unidos, vai lá, faz uma coisa unilateral, ela devolve, dá uma resposta e vou lá procurar a OMC para reclamar. Então, o que a China está dizendo é o seguinte, todos os organismos multilaterais que o mundo criou depois da Segunda Guerra Mundial, a China faz tudo para fortalecê-los, porque isso é bom para o resto do mundo, principalmente para os países mais fracos. Os países mais fortes, no limite, é o que os Estados Unidos está fazendo. Por que eu vou obedecer a ONU? Se eu quero invadir o Iraque, eu invado. Eu não preciso pedir. A ONU, inclusive, foi contra. Eu vou invadir, não interessa. Né? Por que eu preciso da Organização Mundial de Saúde? Sair da ONU. Para que eu preciso da bênção do Conselho de Direitos Humanos da ONU? Sair. Para que entendeu? Então, os Estados Unidos está dando sinais para que o resto do mundo caia no colo da China. É isso que os Estados Unidos está fazendo. Quem vai querer fazer negócio com os Estados Unidos? Os próprios aliados. Ele está atacando os aliados dele. Quem que vai querer fazer negócio com ele? Né? Se eu sou uma empresa, sou fornecedor da sua empresa e você é meu único cliente, porque você compra 100% da minha produção, 80% da minha produção. Aí você começa a pisar, cuspir na minha cara, não sei o que, eu vou ficar quieto? Vou até baixar a cabeça porque eu dependo de você. Mas no bastidor eu vou procurar o Josué aqui. Começa a comprar uns produtinhos meus aí, vamos fazer uns negocinhos. É óbvio que os aliados dos Estados Unidos vão começar a fugir dele. Vai cair no colo da China. Então, assim, nesse novo reequilíbrio, eu não acho que a China queira ser com essa visão imperialista que os americanos têm. Eu acho que, obviamente, ela vai ser um líder econômico. Tá? A Europa está em decadência econômica, os Estados Unidos vai ser ainda uma grande potência econômica, mas vai ter um novo reequilíbrio de forças. Eu acho que se os Estados Unidos chegar nesse ponto, o problema é que ninguém cai sem atirar, né? Os Estados Unidos quer cair atirando, então a grande preocupação é essa. Mas no novo reequilíbrio de forças, eu imagino que a gente tem uma esperança de ter um mundo, pelo menos do ponto de vista econômico, melhor. Tá? Para todos os países. Porque o que o BRICS está fazendo, o que a China está fazendo, liderando o BRICS, com os outros países, é propiciando desenvolvimento para os países subdesenvolvidos. É isso que a China está fazendo. Pelo menos quando eu olho com essa visão mais analítica, olhando todo o processo histórico e o que está acontecendo, é isso que eu enxergo. Tá? É com essa visão que eu vejo. É aquilo que eu te falei. Posso estar errado, depois que o cara assume e fala, agora eu sou todo poderoso, pode mudar. Assim, o que a história nos mostra é que não. Que a China já foi uma grande potência econômica no passado e ela não tinha essa visão imperialista, né? Eu tenho mais uma pergunta sobre... Eu queria muito vir para o Brasil. Vamos. Porque quando a gente falou com os assinantes do M3 que a gente ia trazer uma pessoa que tem uma visão econômica contrária do que a gente vê aqui no Market Makers, eles mandaram várias perguntas, todas são relacionadas ao Brasil. Eu tenho mais uma pergunta, foge um pouco do caráter econômico, mas é que esse assunto dá para a gente falar muita coisa, né? Mas eu acho que foi o André Jakurski, da JGP, que falou isso em algum evento, que foi sobre os Estados Unidos, ele tem a capacidade criativa, de inventar. A China, por ser uma sociedade muito mais controlada, ela copia muito bem, ela faz melhor algo que já existe, mas ela não tem essa capacidade de criação que os Estados Unidos têm. Quando ele fez um paralelo de China e Estados Unidos, foi a maneira como ele resumiu. O quanto isso talvez possa embaralhar um pouco essa sua análise, pensando nessa... que a capacidade criativa, talvez nos Estados Unidos, seja ali um diferencial competitivo para ele, não só econômico, mas até geopolítico, ou se isso já está consolidado ali, tendo em vista o que o Paul Kennedy escreveu lá em 88? Eu acho que sim, existe aí nessa visão, acho que existe uma visão muito preconceituosa, assim, sendo sincero.
até como asiático também, né? Descendente de asiático. Eu acho que existe uma... E é aquilo que eu falei, quem inventou a pólvora? Quem inventou o macarrão? Foi os chineses. Eles têm a capacidade, óbvio que tem. O que muda uma nação ter mais capacidade criativa do que outra? Dinheiro, investimento. E a China está fazendo isso de forma pesada, com o sistema público estatal que eles têm, né? Então você vê que aconteceu do DeepSeek. Os Estados Unidos achavam que estava abafando. O Donald Trump anunciou um investimento de 500 bilhões. Parece que os chineses já tinha na gaveta e falaram, vamos tirar isso aí e pôr na mesa. Então, o professor Miguel Nicoleles foi na China, ele participa de vários podcasts, é um cara até interessante, de repente, de vocês entrevistar, e ele fala que ele ficou impressionado com a infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento nas universidades que ele viu na China. Ele falou que é infinitamente superior ao que tem nos Estados Unidos. Então, investimento pesado em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, é o que gera criação. É isso que gera criação. O ser humano naturalmente é criativo, todos nós somos naturalmente criativos. Talvez, é uma crítica que eu sempre faço, né? A inteligência artificial esteja tirando essa nossa capacidade, por comodismo. Tá? Eu sou um cara que não usa inteligência artificial, eu sempre brinco, eu sou ainda a favor da inteligência natural, né? Porque eu acho que eu uso muito pouco o celular e até talvez uma desintoxicação que eu tive por ficar 80 dias preso, isso foi um lado bom, né? Hoje é muito cômodo, você pega um assunto, aí você entra na inteligência artificial, te responde em 30 segundos, ela te responde e você já está satisfeito com aquele assunto, né? Ou você quer aprender alguma coisa, você entra num vídeo do YouTube de 3 minutos, aí você acha que já aprendeu. Talvez isso seja um grande problema, né? Porque eu acho assim, lá no passado da ficção científica, falou, as máquinas vão ficar tão inteligentes quanto os humanos. Eu acho que está acontecendo o inverso, né? As máquinas estão fazendo a gente ficar mais burro igual ela. Então, é isso que está igualando, ela está igualando, nivelando por baixo. E o Miguel Nicoleles fala que isso está tirando a capacidade do ser humano de inovar. A inteligência artificial nunca vai substituir a nossa inteligência natural, justamente por esse detalhe. Nós temos capacidade de inovar, de criar. A inteligência artificial não tem essa capacidade. Ela é uma série de correlações que ela faz com dados que já existem. Ela não cria nada novo. E o grande problema da inteligência artificial é que ela não sabe falar não. Tudo que você perguntar, ela tem uma resposta. O ser humano ainda sabe falar, não, isso eu não sei. Não, vou estudar, vou pensar. A inteligência artificial sempre vai te dar uma resposta para qualquer coisa. Ela não sabe falar não. Então, é um grande problema da criatividade do ser humano. E eu acho que essa evolução da inteligência artificial é um grande problema. Agora, a capacidade do ser humano de criar é igual em qualquer país do mundo. Eu não tenho esse preconceito, sabe? Eu acho que o chinês tem tanta capacidade de criar quanto o americano. A diferença é quanto investimento tem nisso. E os chineses estão provando que investindo tem. A China, na fronteira tecnológica, no investimento que eles estão fazendo, já está provando que eles não ficam atrás dos americanos. Isso é comprovado, a olhos vistos, entendeu? Então, assim, eu acho, sim, essa visão, no meu ponto de vista, um tanto preconceituosa, de achar que um povo tem uma capacidade criativa maior do que o outro. Eu acho que a China, inclusive, tem 5 mil anos de civilização. Talvez se eu fosse fazer uma definição, eu acharia que pode ser o inverso. Tá? Eu acho que o que pode contribuir um pouco, aí colocando um pouco de algumas coisas aqui, alguns fatos na mesa, né? Acho que tem também uma relação, o próprio processo que aconteceu no Japão, né? Acho que tiveram algumas coisas que os Estados Unidos, por ter começado o processo de industrialização dele nesse período que você comentou, e principalmente ter feito investimentos, sim, né, no período principalmente ali da Guerra Fria, que deram origem para várias tecnologias que a gente usa, os Estados Unidos foi pioneiro em várias coisas, né? Sim. E existe um certo nível de vantagem, até em empresas a gente vê isso, né? Uma vantagem em relação ao timing, né? Você começou primeiro, você começou na frente, a gente olha os chips hoje em dia mesmo, né? A questão dos nanochips e tal, leva muito tempo para você adquirir a habilidade ou a capacidade de fazer isso, né? Acho que também tem algumas questões que são mais relativas ao tempo que você está no processo, né? Sim. Fazendo. Tanto que havia uma análise até recente sobre a China ter apostado mais nos veículos elétricos do que a combustão,
porque os carros a combustão já estão dominados pelas indústrias que já estão aí há quantos anos, né? Então o carro elétrico seria uma aposta que a China poderia ter condição de competir com quem já está bem à frente, fazendo carro elétrico a combustão, né? Então acho que tem essa variável também de tempo em que você está investindo em tecnologia, em pesquisa e tal, né? Que leva tempo para poder ser desenvolvido, né? Não é do dia para a noite também. Porque você vê a história do desenvolvimento industrial de qualquer nação, investimento estatal. Porque o capital privado não toma risco para ter retorno em 30 anos. Né? Inclusive, eu dou aula para empresas corporativas sobre isso, uma análise de viabilidade econômica. Você tem um projeto que te dá um retorno em 10 anos, você não vai investir num que te dá em 30. Você vai sempre escolher lá, quando você estiver analisando, né, na sua análise de viabilidade econômica, o VPL, a TIR, os projetos, você vai escolher sempre o melhor. Por isso que investimento em infraestrutura, quem faz é o Estado. Quem faz investimento em ciência e tecnologia é o Estado. Né? Todas as tecnologias que a gente usa hoje tem dinheiro pesado do Estado. Porque tem, e aí dentro do mundo corporativo, é o que a gente chama de custo do pioneiro. Né? Você gasta muito dinheiro para você ser pioneiro em qualquer tecnologia. Né? E esse gasto que você tem um risco muito alto de não virar nada. Né? Então a DARPA, que é a agência de defesa americana, que inventou a internet. Passaram anos durante a Guerra Fria, como você falou, investindo e criaram a internet. A internet hoje é a base de tudo. Isso é dinheiro pesado do Estado. A indústria automobilística americana estava na frente de todo mundo. Hoje tem a indústria automobilística japonesa, tem a indústria japonesa, depois a coreana, né? Agora a chinesa, mas teve dinheiro pesado do Estado americano investindo na indústria automobilística. Aí, vocês não sabem a história, o Japão, a Toyota era uma carroça. Não sei se vocês lembram quando o Collor abriu o mercado que tinha o Lada, né, na Rússia, era uma carroça. Quem protegeu a Toyota até ela ficar competitiva foi o Estado japonês. Dinheiro estatal protegendo aquilo ali. A Hyundai era uma carroça. Aí o ditador, na época era um ditador na Coreia do Sul, ela exigiu que para a GM estar no mercado coreano tivesse transferência de tecnologia e protegeu a Hyundai até ela ficar competitiva. Depois ela foi para o mundo competitivo. Hoje são carros muito bons. A China é um próprio exemplo. É dinheiro pesado do Estado para financiar a indústria automobilística chegar num estágio de ser competitivo. Isso é muito falado, tem um livro que chama Chutando a Escada, né? Que é inclusive um economista coreano, o Ha Jun-chong. Ele chama Chutando a Escada, que ele fala, esses países todos investiram, cresceram, agora que eles estão lá em cima, né, eles querem, obviamente, chutar a escada para ninguém subir. E chutar a escada é eu impor uma agenda econômica para os países dizendo o que eles têm que fazer, né? Reduzindo o tamanho do Estado, que é a agenda que os Estados Unidos sempre propõe para todos os países. Por quê? A economia americana é fortemente financiada por compras governamentais, pelo complexo de defesa americana, investimento de trilhões de dólares, que as empresas privadas depois aproveitam das tecnologias que surgem. Aquilo que eu falei, o Brasil não tem um projeto de desenvolvimento, fez o inverso. A gente abriu a nossa economia lá na época do Collor e matou a nossa indústria. A gente tinha um fabricante de carro aqui, talvez vocês sejam muito novos, existia um carrinho que chamava Gurgel no Brasil. Aí o Brasil abriu. Na época só tinha Volks aqui, né? Você pegar as imagens, só existia Fusca, né? Aí abriu, veio a Ford, né? Abriu indústrias aqui. O Brasil não fez nenhum tipo de exigência de transferência de tecnologia. É o que a gente chama de maquila. A gente virou só montadora de carro no Brasil. Não deu apoio nenhum. Na realidade, acabou de matar a única indústria que a gente tinha, que era a Gurgel. E o que a gente virou? Uma planta industrial. A China fez o inverso, né? Você vem, mas transfere tecnologia, o que você não quiser transferir, eu vou descobrir, vou copiar e vou me tornar forte. A gente matou a nossa indústria automobilística. O que aconteceu com a Ford agora? Quando caiu o subsídio fiscal para ela se manter no Brasil, ela foi embora. Isso aqui era só um fornecedor de mão de obra. O Brasil não se aproveitou nada disso. O que no Brasil, poucas coisas a gente está na fronteira tecnológica, o que é que o Brasil tem que estar na fronteira tecnológica? Investimento do Estado. O agronegócio brasileiro só é forte por causa da Embrapa. Foi a Embrapa, com tecnologia agrícola, que fez o nosso agronegócio estar na fronteira tecnológica. Por isso que o agronegócio é desenvolvido. Qual que é uma indústria de tecnologia que a gente tem orgulho? Você falou no início, a Embraer. Por quê? Investimento do Estado. Era uma empresa estatal, passou anos e anos investindo naquilo, enquanto ela não tinha tecnologia, enquanto não era competitiva, né? A gente produziu aquele caça MX junto com a Itália. O governo brasileiro exigiu transferência de tecnologia, a Embraer exigiu transferência de tecnologia, aprendeu a construir. Tanto que os aviões militares do Brasil são usados, inclusive, pelos Estados Unidos. Você sabia que o Super Tucano, o T-27, é o avião de treinamento da Força Aérea Americana e de várias outras forças aéreas do mundo? Um avião, teoricamente, bimotor, turbohélice, mas de tecnologia avançadíssima, que é utilizado em treinamento militar. Agora fizemos uma compra governamental, e o poder do Estado, quando compra governamental dos caças suecos lá, o Gripen,
transferência de tecnologia. Vai montar aqui no Brasil e eu vou aprender a fazer isso aí. A Embraer hoje, ela é tecnologicamente mais avançada do que a Boeing. E o Bolsonaro queria vender a Embraer para a Boeing. E já é uma empresa privada, apesar do governo brasileiro ter uma golden share lá, né, que proíbe essas coisas, mas queriam vender para a Boeing. Então, se você pegar os exemplos de investimento estatal, que é quem toma risco, porque para o investimento estatal ele pode fazer isso, vou investir num negócio que eu não sei se vai dar retorno, ninguém faz isso. Quem faz isso é o Estado. Então, você vê que o Brasil, no pouco que ela está na fronteira tecnológica, foi investimento do Estado. E o Estado brasileiro, a gente precisa ter um plano de desenvolvimento, um plano de nação para fazer isso. Por que o Brasil não fez o mesmo que a China fez? A gente abriu o nosso mercado, que é um grande mercado consumidor, obviamente, infinitamente bem menor que o chinês, mas todo mundo quer produzir no Brasil. Todo mundo quer vender para o Brasil. É um mercado consumidor. Por que a gente não aproveita isso, né, para desenvolver a nossa economia? Porque no Brasil não tem o que a gente chama de uma burguesia nacional. Que tinha aqui era o Eugênio Staub lá da Gradiente, que faliu no mesmo processo, deixou o cara quebrar, entrou um monte de indústria aqui, quebrou o cara, o Estado brasileiro não protegeu ele. Então a gente não tem uma burguesia nacional que tem uma visão de país, de nação. A gente precisa desenvolver isso no Brasil, né? E o mercado nosso precisa ter isso, de empresários realmente com essa visão de desenvolvimento da nossa indústria, do país, para o país ser forte, né? Porque senão a gente fica na mão de empresas estrangeiras. O cara quer vir aqui, abrir uma planta e construir, abrir uma planta e construir, a hora que não for vantagem ele vai embora e o país não se desenvolve. O país não tem esse investimento em ciência e tecnologia para a gente estar realmente na fronteira tecnológica. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.